do movimento. E o período do movimento tem a ver com o fato de nós estarmos falando de um movimento circular. Como assim movimento circular? Porque eu sei como é que a força magnética age num corpo elétrico quando ele entra num campo uniforme, né? O que que acontece? Tem um Sim. campo uniforme. Se esse campo for magnético e, digamos, a nossa partículazinha aqui entra perpendicular ao campo magnético, o que vai acontecer é que ela vai fazer movimento circular. Sim. Isso é meio estranho, mas é o que acontece. Não é o intuitivo, mas é o que acontece. Muito bem. Que esse movimento circular é um MCU, é um movimento circular uniforme, a Uhum. velocidade é constante. Então, como ele é um MCU, a gente aprendeu lá na Física 1 e no primeiro ano do ensino médio que a força no movimento circular uniforme é massa vezes aceleração. Sim. Só isso sempre, segundo a lei de Newton. Uhum. Só que essa aceleração aqui é centrípeta, ou seja, v quadrado sobre r. Certo. Aceleração centrípeta. Nós normalmente chamamos isso aqui de força centrípeta. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre r. Só que tem o seguinte, né? O seguinte problema. A força centrípeta, ela não existe por si só. A Uhum. força centrípeta, ela é a resultante. Tem alguma força agindo, causando esse efeito de força centrípeta. E, Uhum. obviamente, a força que está agindo aqui é a força magnética. É a força Uhum. Certo. magnética que causa isso. E a força magnética, nós temos a equação da força magnética, que é QVB. Isso quando nós estamos entrando na perpendicular, que é o caso Uhum. aqui, né? Por isso que essa praticamente, na verdade, né? 89 graus, o professor tá de sacanagem também. Sim, o professor, ele realmente dá umas sacaneadas legal aí. Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Assim, se tivesse perpendicular, a gente já poderia dizer diretamente que VB igual a m v quadrado sobre r. Só que como não está perpendicular, a gente não pode fazer isso diretamente. Uhum. A gente vai ter que multiplicar por uma componente, né? Daí tem duas possíveis, que é o seno e o cosseno, né? Uhum. A perpendicular e a não perpendicular, né? A perpendicular, a gente multiplica pelo seno, beleza? Então, de Certo. modo geral, quando a gente está pegando aqui para fazer esse tipo de problema, é seno. É para Certo. decorar que é seno, tá bom? Agora, se você não quiser decorar que é seno, daí você vai ter que ficar fazendo toda a vida lá as decomposições, aquela história toda, né? O que é meio Isso. chato. Chato. Então, quando você estiver pensando em problemas como esse, né? Pense sempre que no campo magnético, numa situação simples, isso aqui é uma situação muito simples, né? Isso aqui é enunciado de Uhum. uma bolinha lá do Halliday. Seno, ok? Uhum. Tá, então, nós podemos agora, né, ir ao encontro do que nós estamos procurando, que é o período. Bem, o período, ele tem a ver com frequência, essas coisas todas, né? Uhum. Então, vamos dar uma simplificada aqui. Vamos cortar o que dá para cortar. Por exemplo, dá para cortar essa, opa, dá para cortar essa velocidade ao quadrado com essa, Uhum. e dá para deixar as coisas em termos de velocidade, né? Sim. Por quê? Porque velocidade tem a ver com frequência angular, que por sua vez tem a ver com período. Uhum. Então, por hora, vamos pensar desse jeito, tá? Deixa eu isolar a velocidade aqui. Vai ficar V igual a QB. O M vai para baixo. Dá para deixar o seno aqui também. O M vai para baixo. Beleza. Eu acho que dá para fazer uma coisa antes disso ainda, né? Para facilitar nossa vida. Bem, essa aqui é uma expressão para o módulo da velocidade escalar. Serve também. Só que eu acho que para fazer o que nós queremos aqui, dá para a gente ser um pouquinho mais esperto. Então eu vou apagar isso aqui e vou voltar um passo falando sobre esse cara. Esse cara aqui é a aceleração centrípeta.
Só que a Certo. aceleração centrípeta ela se relaciona com a frequência angular, que por sua vez se relaciona com o período. Frequência Uhum. e período estão relacionados, certo? Uhum. Isso. Frequência é o inverso do período, lembra disso, né? Uhum. Uhum. Tá. Então, vamos aos poucos aqui. A gente aprendeu que a velocidade, que é dada em metros por segundo, pode ser dada por frequência angular vezes R. É uma fórmula que a gente aprende lá no ensino médio e de novo no primeiro ano na primeira física, física geral um, e de novo aqui nessa matéria, né? Frequência angular vezes raio é a velocidade. Só você pensar, a frequência angular não tem unidade de comprimento. Sim. Então esse cara que traz a unidade de comprimento, sacou? Uhum. Isso. Beleza, só que eu não estou interessado exatamente em frequência angular, eu estou interessado em período. Então eu sei que a frequência angular é 2π vezes a frequência normal. Uhum. E por sua vez é o inverso do período. Então eu posso substituir isso aqui. Sacou? Uhum. Muito bem. Certo? Certo. Certo, então. Muito bem. Essa é a nossa componente, ou melhor, essa é a velocidade em termos do período, que é uma coisa muito importante para nós aqui, né? Que nós estamos interessados no período. Muito bem. Agora, quando a gente volta para cá, eu vou fazer a substituição desse cara, que eu já falei para você que é o QVB. Uhum. E como a gente tem aquele ângulo ridículo, eu coloco já ele aqui, seno. Ok? E Certo. aí você pode estar pensando, mas por que tu não coloca aqui também? Já que aqui é a velocidade. Essa aqui é a velocidade escalar. Aqui Uhum. é a componente da velocidade que o objeto está entrando no campo, sacou? Sim, sim. Beleza, então agora eu posso pegar essas velocidades e trocar por aquela expressão. Então, claro, eu posso começar cortando aqui e aqui, né, para não precisar ficar carregando toda essa monte de coisa. Q vezes B vezes o seno igual a M vezes 2πr sobre, olha só, o R de cima vai cortar com o de baixo, né, que tem um R aqui embaixo, Uhum. certo? Vou deixar aparecendo aqui esse R, 2πrt. Isso aqui é da velocidade que foi substituída aqui, certo? Certo. Então, note que a gente sempre tem que fazer a conta com as letras primeiro. Uhum. E agora, como você pode perceber, o T já apareceu aqui. Eu vou isolar ele. 2πm, foi o que sobrou em cima, QB seno θ. Ok? Certo. Certo. Pronto, então agora a única coisa que você precisa fazer é jogar esses valores na fórmula. Todos Uhum. esses valores foram informados no enunciado, certo? Certo. 2π, beleza. M, aí que tá, né? O M não foi dado, ou foi dado? Um pósitron, né? Então, Uhum. se é um pósitron, é a mesma massa do elétron. Então, tem que saber. Sim. É 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas, né? Você tem o campo, você, você, veja, você não tem aqui a expressão da velocidade, né? Porque eu cortei, então nem vai precisar dessa energia cinética a princípio, né? É só substituir esses valores aqui e pronto, beleza? Uhum. Certo. Então, vá lá. Eu vou no banheiro rapidinho e na volta eu quero ver a resposta, tá? Certo, certo. Note que período é período de tempo, ou seja, é tempo, né? Então vai ser dado em segundos, Uhum. ok? Então já vai com essas ideias para a resolução. E eu quero que você me mande o que você fizer, tá? Uma foto depois para poder avaliar bem, tá bom? Uhum. Para poder ver o que você está errando, caso erre. Perfeito. Positron, massa do positron.
2 pi vezes 9,11. 10 a menos 31. Água. 2 kV. Era um Tesla vezes seno de 89 graus. Hum, Dois pi. Vou deixar aqui por enquanto. 2000 vezes. Era um Tesla. Seno 89 graus. Seno de 89 graus, eu só usar o seno de 90. Aproximar o seno de 90. Não, acho que é um problema aqui. Então, 2000 vezes 0,1. Seno 89 graus. Só manter aqui em 200. 2pi. 200. 9,11 vezes 10 a menos 31. Corta aqui, corta aqui. Vai ficar assim. IP vezes 9,11 vezes 10 menos 33. Nossa. Positron. Carga do positron, massa. Período de movimento. Nossa. Pi vezes 11 9,11 vezes 10 menos 31 vezes pi. Não dá um valor muito absurdo de pequeno. Eu acho que deu muito pequeno isso. Deixa eu ver de novo. 2 kV vezes 0,1 Tesla
vezes seno de 89. Bom, onde que tá o problema aqui? Porque isso aqui não. Isso aqui deu muito fora, não? Hum, 2,86. Isso não. Vezes 10 a menos 30. Isso aqui é muito. Isso não é pouco demais. Deixa eu ver de novo. 2 pm sobre E QBC. aí, não recebi foto alguma. Conseguiu terminar a conta? Então, eu fiz aqui, mas eu acho que deu um resultado muito fora. Bem, Deixa eu mandar. supostamente era só jogar os números na calculadora, né? Uma, Pode estar errado aqui. não sei se eu. Não sei o que eu fiz de errado. Não tem muito o que te ensinar se tu não sabe colocar os números na calculadora. Então, eu coloquei os números aqui. 2π vezes 9,11 vezes 10 a menos 31. Aí 2.000 kilo né, 2.000 eletronvolts vezes 0,1 Tesla, seno de 89. Ah, cadê a carga do pósitron? É o 2.000 ali, que é 2 eletronvolts. A carga do pósitron é 2000? De onde tu tirou isso, velho? Ah, não, energia cinética. A Nossa. carga do pósitron é a mesma carga do elétron, só que positiva, certo? Nossa. Essa energia cinética ali, ela Nossa, não, é que eu li como eletronvolt. é aquilo eletronvolt. Só que eletronvolt é uma unidade de energia, não é uma unidade de carga Nossa. elétrica, certo? Uma Hum, coisa é energia, energia cinética, energia potencial, calor. uhum, Eletronvolt é uma unidade dessas coisas que eu estou falando. Agora, Coulomb é carga elétrica, que é o que tu tens que uhum. colocar aqui, certo? Nossa, besteira. Então, cuidado com isso. Tu erra um negócio desse aí na prova, o professor nem olha o resto, hein? Uhum. Cuidado. É por isso, então. Nossa. Hum. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tem que pensar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 0,1. Só manter aqui. 1,6 vezes 10 a menos 20. Então vai ser 9,11 vezes
2 a menos 31. 1,6. 10 a menos 20. 5,693 vezes 10 a 11ª. Isso aqui vezes 2π. 35,7. Ok, pronto. Ah, é? Qual valor você pegou? Aí eu usei 1,6 vezes 10 a menos 19. Não quero saber isso. Quero saber qual valor você pegou. Senão você vai me ditar um monte de número e eu Assim, não vou conseguir acompanhar de cabeça. Ou você é, manda a foto ou me diz o valor ali. Se o valor estiver certo, provavelmente o resto está certo também. a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19. Sim. É isso, não é? Certo. Acredito que eu usei o 2000. Tu me falou a resposta, não escutei a unidade de nada. Não, eu não falei a resposta. Eu falei só Ah, o. tá. Então, aqui eu vou mandar uma foto. Ó, se você não colocar unidade nas coisas, o seu professor também vai desconsiderar. Eu não consigo nem ver. Tipo, não dá para entender direito as contas, cara. Isso aqui não parece conta de um aluno de graduação, ainda mais do meio da graduação, né? Professor de primeiro semestre já não aceita uma rabisqueira dessa. Conta sem igual, conta sem o que você está procurando, deveria ter um T igual aqui, T igual aqui, T igual aqui, e a unidade de tempo. Segundos. Aqui, né, velho? Como é que pode ter dado 10 na 11? Isso aqui são milênios. 10 na 11 são uns milênios de tempo. A gente tá falando de uma partículazinha passando num campinho. Não tem nada a ver. A hora que o 20 vai para cá, fica menos 31 mais 20. Certo? Regra de potência. Uhum. Tu não sabe a regra de potência? Sim. Então, não era para ser 11, né? Era para ser menos 11. Certo? Ô, droga. Então, uma coisa é você errar o númerozinho depois da vírgula e tal. Outra coisa é você errar a escala do problema. Você está saindo de um problema que deveria ser na casa ali de menos de 1 milésimos para séculos. Então, o professor de física não vai gostar de ver isso, entendeu? Tem que ter atenção. Sim, perdão, professor, eu tô um pouco Não tem nervoso aqui. problema com isso. Que- Quanto mais você erra, mais eu tenho trabalho. O problema é que eu quero que você vá bem na prova. E isso aqui você precisa estar ligado na hora da prova, sacou? Sim, perdão, que eu tô um pouco Tudo bem. nervoso. É a primeira vez que eu. O passo P, o passo, o que ele quer dizer com passo? Um passo.
Eu acho que passo é a distância percorrida na direção que é paralela, né? Fazia tempo que eu não vi esse conceito. Mas beleza, por quê? Porque a gente tem muitas informações aqui, em especial a gente está, de novo, falando de um movimento circular uniforme, ou seja, velocidade constante, e uma vez que nós estamos falando de velocidade constante, qual que é a velocidade que é constante? A velocidade que é constante é a velocidade que ele vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta, né? Uhum. É, legal. Só que tem outra velocidade que pode ser entendida como constante também nesse problema, que é a velocidade com que ele vai para frente. Era isso que eu achei. E você está certo, o passo tem a ver com isso, ok? O passo tem a ver com essa velocidade com que ele vai para frente. Então, vai ser o que exatamente, né? Eu não consigo desenhar muito bem o 3D aqui, mas ele vira e vai para frente, Uhum. né? O passo seria o quanto ele foi para frente em um giro, sacou? Ah, Isso é o passo. certo. Então, Nossa, que coisa. quando ele falar de passo, é isso aí. É, muito bem. Agora, quando nós colocamos o seno aqui, nós estávamos falando de velocidade perpendicular, né? Uhum. Agora nós vamos ter que usar para calcular o passo a velocidade paralela. Então, em outras palavras, já que você vai ter que passar por isso na prova, né? Velocidade paralela vezes o período. Por quê? Passo é uma distância. Então, isso Uhum. aqui se assemelha ao sorvetinho ou ao D igual a VT, lá do ensino médio, né? Distância igual a velocidade vezes tempo. Só que a distância o teu professor está chamando de passo. A velocidade que nós vamos pegar é a paralela aqui do problema. Paralela ao quê? Paralela ao campo. E o tempo é o período, porque nós estamos interessados o quanto ele andou em um giro. Isso é passo, beleza? Certo. Certo, então, quem que é a velocidade paralela? Vai ser a velocidade vezes o cosseno. E Uhum. aqui o período, você acabou de encontrar o período. Agora, o que é a velocidade aqui, né? Porque em nenhum momento nós precisamos da velocidade no anterior. Nós usamos as informações do que é a velocidade para encontrar uma expressão sobre o período. Mas, agora, a gente precisa da velocidade. Uhum. Essa velocidade, ela é a velocidade com que o objeto entra aqui, claro, na componente paralela. Com isso em mente, alguma velocidade a gente tem, não é mesmo? Uhum. Alguma velocidade a gente tem. Mas qual seria, né? Essa é a pergunta. Para isso que nós temos essa expressão aqui em cima, ou melhor, essa informação aqui em cima da energia cinética. Porque energia cinética, como a gente também aprendeu no primeiro ano do ensino médio, está revendo aqui, energia cinética, deixa eu colocar C aqui mais em cima, não é B. Energia cinética, que a gente normalmente chama de K, é mv quadrado sobre 2. Uhum. Isso é energia cinética. Só que a energia cinética ela é dada em Joule, Sim. para que eu possa pegar eventualmente a velocidade em metros por segundo e a massa em quilograma. Só que o K não foi dado em Joule. O K foi dado em kilo-electron-volt. Então a gente precisa converter de kilo-electron-volt para Joule, beleza? Certo. Então você só precisa saber como é que converte de um para o outro, né? É 2 kilo-electron-volt. Então eu posso dizer que é 2. Como é quilo, é 10 na 3, né? Quilômetro, 1.000 metros. Quilograma, 1.000 gramas. Agora, para passar para joule, eu tenho que multiplicar pela carga do elétron. Tipo, não é que eu estou multiplicando a carga em si, senão eu estaria transformando em uma outra grandeza física, né? Uhum. Eu só estou multiplicando pelo valor, porque é esse valor que tem a ver com elétron-volt, beleza? Certo. Continua sendo só energia, não tem nada a ver com carga elétrica. Isso aqui vai dar 3,2 vezes 10 na menos 16 joule. É uma energia bem pequenininha, mas para uma partícula pequena é o suficiente para andar bastante. Beleza?
Certo. Então tá bom, nós temos esse valor. Outra coisa que nós temos é a massa, né? Então eu posso isolar a velocidade agora. Velocidade, se eu isolar ela, vai ficar 2K sobre M. Beleza? É a Certo. equação da energia cinética com a velocidade isolada. Nada além disso. Daí vai ficar 2 vezes o que eu escrevi ali, dividido pela massa que você já colocou hoje aí, 9,11 vezes 10 na menos 31. Daí tem que resolver essa conta. Como é que eu sempre recomendo para que os alunos façam essas contas? Você vai fazer duas contas distintas, uma só com números normais Uhum. e outra pensando só nas potências. Então vai lá, faz a conta com os números normais, faz 2 vezes 3,2 dividido por 9,11 para mim aí. Certo. Ou rosa, pardo azul eu faço. 2 vezes 3,2, 6,4, 6,4 dividido por 9,11. Então vai ser 0,702. Quando você tiver a resposta, me diga. 0,702. 9,702, tá. Nove vírgula sete. Não, mas não pode ser, né? Tem que ser um número menor que um, pô. Não, eu 2 falei, eu vezes falei 3 é. Ah, não, você falou 0,702. 0,97. Ah, então beleza. Isso aqui faz bastante sentido agora. Não, não, não. É 0,702. Tá, 0,7 então. Uhum. Agora, nós estamos lidando aqui com uma raiz quadrada. A raiz quadrada é a mesma coisa que dividir por 2, as potências, né? Acontece que nós temos um número meio feio aqui para trabalhar, que é o 0,7. Uhum. E também um outro número que é chato de dividir por 2, que é o 15. Então a gente pode resolver essas duas coisinhas de um jeito só, que é escrever o 15 como 14. 10 vezes 10 na 14. Sacou? Uhum. Porque a hora que eu for fazer a raiz quadrada nisso, vai virar 10 na 7. Certo. Aqui ficaria 10 na 15, então a hora que eu multiplico esse 0,7 vezes o 10, vai ficar 7. Uhum. A raiz quadrada de 7 é muito mais interessante de trabalhar. Vou quebrar em duas. Faz raiz quadrada de 7 aí na sua calculadora. Ok. 2 quadrados de 7 é 2,645. 2,64. Maravilha. Olha só, achamos a velocidade. Tá vendo? Uhum. Que legal, achamos a velocidade, então é uma velocidade grande pra caramba, só para você lembrar, né? A velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8, então isso aqui é só Sim. 10 vezes menor que a velocidade da luz. Nossa. As partículas elas se movem muito rápido dentro de campo, isso é importante para você lembrar na hora da prova, né? Uhum. Se não der um negócio desse, provavelmente tá errado. Beleza, então você tem a velocidade. O que eu estava falando? Que para encontrar o que o problema está pedindo, você precisa pegar a velocidade, multiplicar pelo cosseno de 89, que é quase zero, né? Uhum. Porque o cosseno de 90 é zero. Sim. E isso faz todo sentido, porque se a gente está falando de movimento no sentido paralelo ao campo, ele mal se move no sentido paralelo ao campo. Uhum. Ele está girando ali pra caramba, né? Então, vamos colocar esses valores aí. Eu não vou fazer a conta, tu faz depois, isso aí é contigo, você que lide com os probleminhas de potenciação, etc. Mas eu sei que isso aqui vai ser praticamente zero. Uhum. Beleza? É. Muito bem. Passo, né? A distância percorrida num giro. Faz todo sentido, né? Num giro, ele gira pra caramba. Tá, ele vai andar. Vamos para C.
O raio R da trajetória helicoidal, o R, nós podemos encontrar ele tranquilamente. De novo, pensando nessa expressão que eu estava trabalhando aqui, né? Só que do jeito que eu escrevi, cortou o R, certo? Sim. Por quê? Porque nós quisemos passar para a frequência angular, né? Esse cara aqui, só para você lembrar, é a frequência angular. Uhum. Melhor, mais especificamente, é a velocidade angular convertida aqui para pegar o período, né? Uhum. Então, a gente pode voltar para somatório das forças, que no caso é só a força magnética, não tem campo elétrico, não tem gravidade, igual a velocidade, massa vezes a velocidade centrípeta, né? A aceleração centrípeta, melhor dizendo. É aceleração, mas tem velocidade, né? O que é muito curioso, porque veja só, né? Quando a gente fala de aceleração, quando a gente é criança, lá na escolinha, a prof fala assim: só vai ter aceleração em movimentos em que a velocidade muda, certo? Uhum. Você aperta o acelerador do carro para que a velocidade aumente. E você aperta o desacelerador, mais conhecido como freio, para que a Uhum. velocidade diminua. Ou seja, esses caras servem para alterar a velocidade. Mas daí a gente chega numa conta de movimento circular e a velocidade é constante, Velocidade constante. mas esse cara se chama aceleração centrípeta. Como é que pode ter aceleração e a velocidade não mudar? Você sabe me dizer por quê? É porque tem a Ah, força. velocidade tangencial, não tem? Ah, aí sim. É porque, assim, grosso modo, essa aceleração altera o vetor, né? Ou seja, a Sim. direção e o sentido. É ela que faz fazer a curva, né? Exato. Ela não serve para alterar o módulo, que é o que normalmente a gente associa à velocidade, né? Mas ela Uhum. altera a velocidade, porque a velocidade é um vetor. Então ela altera a direção e sentido. Ela que faz a curva. Muito bem. Esta é o segredinho. Agora, ou seja, né, para encontrar o raio, você simplesmente vai de novo cortar a velocidade, isolar o R. Então vai ficar M embaixo QB seno θ. Eu não vou fazer essa conta, tu sabe fazer conta, tá? Uhum. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima lá. Parece que você precisa de ajuda em cálculo 1 também, né? Ah, não, mas aí já é mais, já é Tá. mais tranquilo. O problema mesmo tá isso aí. Tá, tu já passou nas duas primeiras físicas e não passou em cálculo 1 ainda. É estranho. Porque normalmente essas físicas só abrem se passar no cálculo primeiro, né? É, mas aqui não. Hum, menos mal. Precisa tanto de cálculo 1 em física, não sei como é que eles deixam. Bem, cada faculdade é uma faculdade. Vamos ver o que está rolando aqui. No instante T1, um elétron que está se movendo no sentido positivo do eixo X penetra uma região onde existe um campo magnético E, o campo elétrico E e o campo magnético B, com E paralelo ao eixo Y. Então, ele está perpendicular, o campo elétrico, né? Está Uhum. perpendicular à entrada do vetor, sacou? Eu posso até fazer um desenho disso. Ele não falou muito aqui sobre o campo magnético ainda, mas aqui está o campo elétrico perpendicular ao eixo. Eu não sei exatamente se é para cima ou para baixo, mas ele é paralelo ao eixo Y, Certo. vertical. E o elétron está se movendo no sentido horizontal, positivo, normalmente para a direita. Essa é a velocidade do elétron. Aqui é campo elétrico. Que mais? A figura mostra a componente Y da força total exercida pelos dois campos sobre o elétron em função da velocidade v do elétron no instante t1. Muito bem. A figura mostra a componente Y da força total exercida pelos dois campos sobre o elétron em função da velocidade. Tá, então se eu altero a velocidade, eu altero a força num instante t1 qualquer. Beleza, faz todo sentido do mundo. Até porque, né, se você lembrar da expressão da força magnética, QVB, ou seja, depende diretamente da velocidade com que ele está entrando. Certo. Beleza? Muito bem.
Forças que dependem da velocidade são forças meio esquisitas, né? Tipo a força de arrasto, força de resistência do ar, etc. Uhum. Na verdade, o campo elétrico e o campo magnético, eles são muito loucos, porque o campo elétrico é o campo magnético. Se você pensar de um ponto de vista relativístico, tipo, você tem um referencial, veja só, você tem um referencial onde o elétron está se movendo, certo? Uhum. Daí ele vai sofrer efeitos do campo magnético por estar se movendo. Mas você poderia, lá da física geral 1, isso, hein? Você poderia criar um referencial onde esse elétron está parado, né? Não é aquela história, se eu estou no ônibus, quem está se movendo é o cara de fora. Sim. Então, existe, você pode criar tranquilamente um referencial onde esse elétron está parado. Quem está se movendo seria o espaço, e isso matematicamente vai fazer esse cara aqui virar um campo magnético, o que é muito louco. Nossa. É por isso que quando Einstein ele criou lá a teoria da relatividade geral, especial, etc., ele primeiro fez funcionar no campo eletromagnético, sacou? Muito louco Que isso. legal. Não sabia disso. Pois é. Muito bem. Então, tendo em vista isso aí, eu digo isso até porque dependendo do curso que tu faz, eles cobram isso lá no final do curso. Essa parte assim um pouco mais prática do Uhum. campo magnético. Blá, blá, blá. A figura mostra a componente Y da força total. Tá? A escala do eixo horizontal é definida por Vs igual a 100 milímetros, 100 metros por segundo. Tá bom. Cada quadradinho aqui é 100 metros por segundo de velocidade. As componentes x e z da força total são nulas no instante T1. O instante T1 é nulo. Nesse mesmo instante T1 que ele está citando que o gráfico foi feito. Supondo que Bx é zero, ou seja, a gente não tem campo magnético na direção da velocidade, o que é ótimo, Uhum. porque se a gente tivesse campo magnético na direção da velocidade, aconteceria exatamente o que eu estou falando aqui. A gente teria que desconsiderar o efeito do campo magnético, mas aqui o campo magnético vai ter algum efeito. O campo magnético, ele só tem efeito em partículas que, primeiro, se movem, Uhum. e segundo, se movem numa direção que não é a mesma do campo. E se elas se movessem na mesma direção do campo, é como se estivessem paradas. Que nem você se mover junto com o carro, né? É como se você estivesse parado. Uhum. Muito bem. Tendo em vista toda essa groselha que eu falei, o que a gente vai ter que falar aqui, né? A gente tem que entender que este cara está sofrendo duas forças, então. Uma do campo elétrico, outra do campo magnético. Certo. Ou seja, a gente normalmente chama isso de força de Lorentz, mas isso é frescura. A força que ele está a força que ele tá sofrendo é que a elétrica mais Uhum. a magnética. Aqui eu vou deixar do modo vetorial, tá bom? Certo. Porque aqui me parece que os vetores são mais importantes que no caso anterior. Aqui não tinha muito interesse além da decomposição, né? As direções não importavam. Mas aqui as direções importam. Bem, ele falou que o carinha aqui se move no eixo Y. Desculpa, no eixo X. O campo elétrico é no Y. E o B, a gente não sabe nada. Então vai ter que deixar a coisa bem genérica. A gente só sabe uma coisa do B. Ele não tem componente X. Certo. Então, vamos lá. Se eu for escrever o vetor força aqui, eu vou ter a carga, que é um escalar, e vou deixar E, vamos dizer assim, J. Uhum. Lembra que J é a direção Y, certo? Sim. Tá. Mais o V, que é o I, que é a direção X. Produto vetorial com quem? Com o vetor campo elétrico. Desculpa, o vetor campo magnético, que não tem a componente X. Uhum. Então eu não vou escrever BI, vou escrever só BYJ mais BZK. Só para indicar que esse é a intensidade do campo magnético no eixo Y, e aqui a intensidade do campo magnético no eixo Z. Ok? Uhum. Certo. Da mesma forma que esse seria o EY, aqui seria o VX, mas isso não importa porque a gente sabe que ele só tem uma componente. Caso você não esteja familiarizado com esse tipo de notação, não tem problema nenhum. Eu escrevo a notação lá da geometria.
que é assim. Como é que é? 0 e 0 mais V 0, 0, né? Lembra de vetor assim? Sim, Trouxe lá sim. de geometria ensinou assim desse jeito para nós, né? BY, BZ. Um pouco mais intuitivo, né? Uhum, Certo. Acontece que a primeira coisa que ele pede para nós aqui é o módulo do campo elétrico, né? Só que para encontrar o módulo do campo elétrico, a gente só vai conseguir encontrar o valor desse E a hora que a gente tiver o valor da força. Ou melhor, uhum, a hora que a gente desenvolver tudo desse lado aqui, porque de certo modo o valor da força a gente já tem. Então a gente só vai conseguir encontrar o valor dele quando a gente jogar o valor da força aqui, que foi claramente dita para nós nesse quadrinho. sim. Muito bem. Para que eu consiga resolver esse lado direito, eu vou precisar fazer essa soma. Mas eu só vou conseguir fazer essa soma quando eu resolver essa coisa aqui, que é um produto vetorial. Uhum, Bem, como é que eu resolvo um produto vetorial? Você tem algumas formas. Você pode fazer daquele jeito que te ensinaram lá quando tu estava na matériazinha de geometria, uhum, álgebra 1 lá. Ou você pode decorar algumas coisas, né? Por exemplo, você pode decorar que você pode decorar o produto entre vetores, né? Mas eu não acho assim que nessa tua situação aí que a matemática não parece estar muito forte, seja interessante. Então a gente pode fazer esse downgrade aí para geometria e lembrar, né, que uhum, a gente num produto escalar aqui, que é o caso, a gente tem o I, o J, o K, o primeiro é o V00, o outro é o 0, BY, BZ. Daí o que que a tia ensinava pra gente? Que colocava o I aqui e fazia o produto desses dois caras, né? Colocava o dedo e fazia o produto desses dois caras. Só que esse cara vai dar zero. uhum, Zero, zero. Agora, menos esse, coloca o dedão aqui de novo, vai dar VBZ, certo? sim. Mais esse cara aqui, põe o dedão, faz esse cara aqui diagonal principal de novo, VBY. Uhum, Porque aqui é com direção K, direção J. VBY. Pronto. Esse é o nosso vetorzinho. Ele só tem as componentes J e K. uhum, Bem, eu vou ter que pôr outra página aqui. Então, o V vetorial B ficou V, BY. Vou deixar do jeito que tu tá mais acostumado. Zero menos V, BZ, V, BY. Ok? uhum, Esse é o vetor. Portanto, o que que vai pegar aqui? Vai pegar que a gente vai ter que fazer a soma, né? Ou seja, vamos ter que pegar esse vetorzão aqui e somar. Só que agora, aquela parte vetorial já está feita. Ou seja, eu posso apagar tudo que está aqui e trocar por esse vetor. uhum. E agora eu posso somar. Beleza? Certo. Então, vai ficar aqui zero, porque ninguém tem essa componente ali. E menos VBZ. E a outra também é zero para campo elétrico. Vai sobrar só o VBY aqui. Muito bem. O que, que o problema pedia mesmo? Deixa eu É ver o lá. módulo E do campo elétrico. Módulo E do campo elétrico. Muito bem. Acontece agora que a gente vai ter então nossa expressão para força, né? Lembrando que esse Q é o campo elétrico, a gente vai poder. Bem, na verdade, a gente pode pensar só na componente Y, né? Que é a que nos interessa por causa do campo elétrico, que só está na componente Y e principalmente por causa disso aqui. Uhum,
força total em Y, tá vendo? Sim. Então meio que dane-se o eixo Z. O que nos interessa tá aqui. E menos VBZ. Então eu poderia dizer que a F total Y é igual a menos. Lembre-se que esse cara é a carga do elétron, né? Uhum. Menos Z. Então é menos ZE, menos Ezinho Ezão, mais E, porque menos com menos dá mais, certo? Uhum. Tá acompanhando? Sim, sim, sim. Tranquilo, né? Beleza. Agora, note que nós temos o valor dessa coisa aqui lá na tabela, lá no gráfico. Uhum. Por exemplo, quando a gente olha para o gráfico, e até o próprio enunciado fala, na verdade, mais pelo gráfico, né? Quando a velocidade é zero, o, a força ela é menos Menos 2, 2. certo? Certo. Isso. Menos 2 vezes 10 é menos 19. Uhum. Então, menos 2 vezes 10 é menos 19. Grava aí. Vou escrever assim. Menos 2 vezes 10 a menos Pelo 9. gráfico, quando v igual a zero. E por que eu estou usando v igual a zero, né? Você pode estar pensando. Eu poderia pegar qualquer parte do gráfico. Mas como eu não estou interessado e também não tenho o valor desse cara, é melhor que ele suma para eu encontrar Uhum. quem eu realmente quero, certo? Certo. Você ia ficar aí o tempo todo se jogasse qualquer outro valor e não ia conseguir resolver por causa que você não sabe quem é esse. Então a gente mata ele. Uhum. Muito bem. Vai sobrar só o que eu acabei de falar, né? Que é o menos 2 vezes 10 na menos 19 igual a menos Z exão. Então, como eu estou interessado no E, vai ser isso aqui dividido pela carga do elétron. Então, esse problema não é nada trivial, tá? O primeiro problema ali da tua lista era o problema para as pessoas irem para a prova e não ficarem tristes, né? Para conseguir sair resolvendo alguma coisa. Agora, esse aqui já precisa de bastante matemática, interpretação, tá? O campo elétrico é dado em newtons por coulomb. É a força que age sobre uma determinada carga elétrica. Ok? Uhum. Ok. Alguma dúvida? Nessa parte aqui, não. Não? Em alguma outra parte teve? Não, não. Nessa parte de geometria eu não tenho tanto problema assim. Eu gostei que você colocou na outra forma de vetor lá. É bem mais intuitivo para mim. Sim, vai mim também. A gente está mais acostumado com isso. Mas é bem natural que na física os professores não, vamos dizer assim, não usem esse formato que a gente gosta mais, tá? Não é? Então tem que saber lidar com I e com J, mas não tem problema, faça a conversão, Uhum. né? Só fazer a conversão, beleza? Certo. Certo, bem, eu gostaria de continuar, mas não vai dar tempo, então eu vou só dizer o que seria interessante que você fizesse aqui. Pô, qual era o problema que eu estava fazendo? Você tá fazendo a outra lista, né? Ah, era uma outra lista, é verdade, não Você sei por que trocou. eu Você abri foi outra lista. pra lista. Bem, de todo modo tem a ver com a mesma matéria, né? Sim, sim. Então, de fato, essa lista ela tá começando a escalar de dificuldade aqui de uma questão para outra, né? Mas assim, às vezes a gente olha essas coisas, por exemplo, essas figurinhas bizarras, e a gente acha que é meio difícil. Porém, uma vez que você tem, por exemplo, a fórmula a- do campo magnético num fio, e em especial num fio circular, sai fácil, ok? Uhum. E você conhecendo a lei de Ampère e conhecendo a regra da mão direita, sai fácil. Só que assim, conheço, sei fazer, vai chegar na hora da prova, sei fazer. Vai chegar na hora da prova, vai dar muita cagada. Por quê? Porque é tenso, dá um nervosismo ficar Não girando com a é. mão e coisa do gênero. Então, esses exercícios você é obrigado a fazer para conseguir ir bem, cara. Uhum. Beleza?
Quando que é a tua prova? Minha prova é terça-feira. É, tu não tem muito tempo. Se você, bem, eu tenho uns horários aí, caso você queira mais aulas, mas eu recomendaria que você visse bastante, bastante exemplos resolvidos, tá bom? Uhum. Então tá bom. Boa sorte aí, qualquer Muito coisa é só obrigado. chamar. Abraço, valeu! Obrigado, viu? Tchau, tchau.